Graça e paz, povo de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade, Deus abençoe vocês. É mais um motivo de alegria estarmos presentes num ambiente como esse, louvando a Deus, porque Deus nos convidou nessa noite. O meu coração se alegra muito porque as coisas que Deus faz, ela é muito perfeita. Deus, Ele sabia do dia de hoje, Ele sabia do tempo da tua família, da tua casa, e Ele sabia também que haveria um momento em que Ele teria que trabalhar uma esfera da tua vida, uma esfera onde Ele ia conduzir você a um tempo de libertação. E essa libertação não é simplesmente uma libertação daquela que nós buscamos ou talvez pensamos que fomos aprisionados por seres das trevas, por correntes de fogo, por espíritos malignos. Tudo isso existe e não é utopia, não é ilusão, é fato. E quando eu vejo Deus tentando trabalhar uma igreja, aonde essa igreja ela vai ser ministrada em quebrando pactos. Perguntaram para mim, pastor, por que o senhor vai fazer uma série quebrando pactos? Cutuca o irmão, diga assim, diga Brezinho, sabe por quê? Porque você precisa quebrar os pactos que você fez. Irmãos, um pacto é algo tão comum e nós fazemos isso todos os dias. Você firma um compromisso com alguma coisa e não cumpre, é um pacto. Você firma um acordo com algo e não cumpre, é um pacto. Você gera uma aliança com alguém em algum nível de relacionamento e não cumpre, é um pacto. Então, no decorrer da história, nós temos pactos a serem quebrados e desfeitos. Só que nós levamos isso adiante e cumprimos diante daquilo que o mundo deseja. O mundo ele bate palma para nós que erramos todos os dias e não desviamos essa chamada do inferno para nós. Pastor, mas o senhor disse que não são as correntes que nos amarram, que não são os demônios que nos amarram. Queridos, eu não vou pregar ação demoníaca, eu vou pregar libertação para você entender quem é Deus, só isso. E a partir do momento que você compreender que Deus é esse, qual é esse Deus que você serve, o Deus que te chama pela palavra, segundo a sua vontade, você vai ver que é tão gostoso quebrar os pactos e fazer um pacto novo. Eu vou fazer você quebrar pactos e fazer um pacto novo, em nome de Jesus. Nessas 4 semanas, se você entender o que o Senhor vai fazer com você, eu posso garantir que a sua vida, a vida da sua família, a estrutura que Deus confiou na sua mão e todo o seu próximo momento, ou seja, o seu futuro, será transformado para a honra e glória do Senhor. Mas não é porque eu quero, é porque Deus liberou esse tempo sobre a tua vida. Você aí de casa, Deus abençoe mais uma vez. Eu te agradeço pela oportunidade de entrar na tua casa, levando a palavra do Senhor nas nossas mídias sociais. Que Deus te abençoe. Se você puder, compartilha esse vídeo com 3, 4 pessoas, marque seus amigos e diga o quão é importante estar na presença do Senhor, quebrando os pactos e elevando níveis em esferas capazes de mudar a sua vida e a vida daqueles que vos cercam, em nome de Jesus. Muito obrigado. Fique conosco mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu quero dar início então oficialmente em nossa série essa que Deus colocou no meu coração, chamada Quebrando Pactos. O tema deve estar atrás de mim já. Tire a foto, não minha, mas do tema, para você não esquecer daquilo que Deus vai falar ao teu coração. E eu quero que você não olhe para ninguém que está ao seu lado, eu quero que você preste muita atenção. O nível do seu entendimento é que vai levar você a ser mudado a partir de agora. Então, no livro de Isaías, no capítulo 10, verso de número 27, Isaías 10, verso 27, está escrito assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu quero que você avalie comigo por mais um minutinho aquilo que foi lido. Eu vou repetir a leitura para você compreender e colocar dentro do teu coração, diante de um tema que vai estar aqui atrás, para que você possa realmente frisar a palavra do Senhor. Quebrando pactos é algo que
todo homem, todo ser humano precisa compreender no nível do esclarecimento da palavra de Deus. Quando o profeta Isaías declara, e acontecerá naquele dia, diga assim, hoje. Diga mais forte, diga com vontade, diga hoje. Então veja bem, e acontecerá que naquele dia, vamos ensaiar, 1, 2, 3 e... Vem comigo então. E acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçada por causa de uma coisa. Por causa do que? Diga assim, unção. Diga aqui, unção. Diga você, unção. Diga você, unção. Diga a igreja inteira, unção. A unção, ela é capaz de despedaçar aquilo que te prende. A unção, ela é capaz de transformar aquilo que te abraça. A unção, ela é capaz de mudar a vida daqueles que caminham no propósito da palavra de Deus. Ou seja, e acontecerá naquele dia, hoje, que o jugo será despedaçado, o fardo será arrancado do teu ombro. Veja bem, o jugo do teu pescoço, e aquele jugo que você carregava será despedaçado por causa de uma unção. Aí que eu preciso compreender o que Deus deseja de mim. E por isso, Senhor, eu oro para que o teu povo esteja agora com a mente livre para ouvir a tua palavra. Ouvindo a tua palavra, Deus possa compreender, entender e raciocinar no nível espiritual. Paulo diz que o culto tem que ser racional, mas o entendimento do homem acerca da palavra tem que ser aproveitado. Então, se eu busco o aproveitamento da palavra, eu preciso nela compreender o que Deus está dizendo. E nisso aqui, Deus tem falado comigo, Deus tem falado com a igreja de diversas formas há muito tempo e no mundo inteiro. Deus tem falado aonde? Diga assim, no mundo inteiro. Irmão, quando um país ele ora, não tem como ele ser derrotado. Se nós, os brasileiros, compreendesse que o pacto, o jugo precisa ser quebrado, precisamos entrar no nível de quebra de maldição, quebra de pactos, quebra de alianças mal feitas, de acordos mal feitos, relacionamento mútuo entre pessoas que foram feitos de uma forma errada. Nós caminhamos de manhã, de tarde, de noite, acreditando, confiando e liberando palavras que não eram para ser liberadas. Então eu vejo Deus agindo, falando de diversas formas com a igreja do mundo todo. E a nós, a igreja Missão Viver em Cristo, a IMVC Church dessa região Três Lagoas, do Jardim Gramado, do Jardim Leblon, do Novo Paraíso, do CPA 2, Deus tem falado com palavras muito fortes. E a palavra que Deus deu para nós, a palavra é muito clara, e a forma como ela é apresentada no meio da igreja, no meio do seu povo, nunca, jamais vai causar dúvida. Se Deus está falando de uma forma clara, não tem como causar em nós dúvida. Deus te chamou nessa noite aqui, você não veio à toa. Você só veio aqui nessa noite porque Ele vai quebrar os pactos que você fez erradamente em sua vida. A sua vida será transformada em um nível maior. Você vai chegar numa esfera diferente em Deus. Deus vai fazer a diferença sobre a tua vida. Agora diga para Ele assim, se você acreditou e tem fé para isso, dá um grito de glória a Deus aí. Quando eu entendo a palavra, então, essa palavra vem dentro de mim e ela gera no meu interior. Uma vez a palavra entendida, ela gera no meu interior, gera no meu coração, gera em mim um sentimento. E esse sentimento gera mais uma vez em mim um desejo, que é chamado desejo de mudança. Então não tem como eu compreender a palavra e permanecer do mesmo jeito. Não tem como eu ouvir uma palavra esclarecedora que muda a minha realidade, muda o meu futuro, me dá um destino apropriado e eu permanecer a mesma pessoa. Eu tenho que mudar e eu serei mudado. Então, lendo esse texto de Isaías que nós acabamos de ler, no capítulo 10, no verso 27, o que me chamou a atenção foi a palavra que Isaías libera. Isaías diz assim, e acontecerá. Quando ele declara acontecerá, esse acontecerá que Isaías diz, é um verbo que vem da raiz acontecer. E dentro de uma raiz acontecer significa algumas coisas que têm o mesmo significado. Por exemplo, acontecerá vem do verbo da raiz acontecer. Então se eu vejo dentro disso aqui, ele tem o mesmo significado de ocorrerá.
O mesmo significado de sobrevirá, sucederá, aparecerá, surgirá e etc. Entre outras informações, Rafael. Mas o que me chama a atenção maior é que todas essas palavras e o próprio acontecerá, ele representa dentro de uma amplitude que nós, igreja, vamos viver nesse período que Deus nos chamou para quebrar pactos. Aquilo que Deus vai fazer em nosso meio é algo inesperado. É aquilo que você não espera. Talvez você até deseja, mas não espera. Talvez aquilo que você sonha, mas não espera. Sabe quando nós sonhamos com algo e achamos que esse algo vai demorar muito para acontecer, Camila? Sabe? Então quando nós temos esse tipo de sonho, esse tipo de vontade, nós declaramos sobre a nossa vida e dizemos assim: eu quero isso e vou projetar tal coisa para tal tempo. E Deus diz assim: não, é para agora, é o inesperado que vai acontecer. Então quando eu vejo aquele homem Isaías profetizando sobre a vida do povo e dizendo assim, ó, e acontecerá naquele dia, eu disse: meu Deus, o Senhor tem uma palavra para a tua igreja nesse tempo. O Senhor trouxe a igreja a viver em Cristo nessa noite, para viver algo inesperado, para receber algo do céu que vai descer sobre a terra, sobre a vida daqueles que crerem. Algo inesperado, com uma palavra ligada numa unção. Que unção é essa? A unção que despedaça aquele jugo, a unção que quebra tudo aquilo que te prende, que te amarra, que te faz parar, que te causa desânimo, que te causa tristeza, que te faz andar em ciclos, andar em volta. Deus tem falado com a igreja nesses dias: é o tempo de edificar um povo, e esse povo vai caminhar, porque eu vou quebrar tudo aquilo que segura eles, debaixo de uma unção que eu vou liberar para esse tempo sobre a igreja. E Ele está dizendo: é o tempo de você receber a palavra e receber dentro de você. É o tempo de você responder aquilo que Deus está dizendo. Chegou o dia na tua vida, cutuca o irmão e fala assim, ó: essa palavra é para você. Diga para ele: essa eu posso afirmar, é para você. Diga para ele: Deus vai quebrar o jugo através da unção. Você vai ver Deus trabalhando na tua vida de uma forma que você não viu. Você vai ouvir Deus falando no teu coração de uma forma que você não ouviu. E você vai viver dias maravilhosos nessa... Pastor, já veio o Senhor de novo com palavras de autoajuda? Não, querido. Autoajuda você compra lá fora e é enganado pelas mentiras. Aqui você vem com a ajuda do céu. E aquele Deus que falou na tua vida promete e cumpre. Ele vai na tua direção de uma forma que ele nunca foi. Ele começa a agir, ele começa a percorrer, ele começa a te incomodar. Ele diz para você: eu falei e eu vou cumprir. Diga assim pro irmão: você sabe por quê? Porque eu nunca fui homem para mentir, e nunca nasci de um homem para poder aproveitar de uma mentira. Mas porventura, todas as vezes que eu falei algo para você eu não cumpri, todas as vezes que eu disse que faria algo na sua vida eu não fiz. Então recebe essa palavra nessa noite. Deus vai começar a agir na sua direção de uma forma que você não viu. Deus vai começar a cutucar, a chacoalhar, a movimentar a vida de pessoas aqui dentro. E talvez, se você não entender, fica só olhando o que Ele vai fazer com a vida do irmão que está do seu lado. E acontecerá algo inesperado. E acontecerá aquilo que você não espera, aquilo que você não pede. Por quê? Porque há uma quebrança nessa noite. Cutuca o irmão e diga assim: irmão, para de graça, muda essa feição aí, muda essa cara, se alegra. Deus te trouxe aqui para que vocês fossem mudar. Ei, você aí de casa, levanta desse sofá aí, vai trocar de roupa, meu Deus do céu. Como que você está assistindo um culto abandonado, largado assim? Ei, troca essa cueca rasgada em nome de Jesus e deixa Deus trabalhar a tua vida. Ei, cutuca a tua mulher, fala para ela: nem banho você tomou para assistir o culto do pastor Rodrigo. Então levanta, corre, passa um perfume e volta. Deus vai pegar você aí na tua casa. Deus vai mudar a sua história aí na sua casa. E você aqui na igreja já era para ter sido pego, já era para estar pulando aqui dentro dessa igreja. Deus está fazendo a diferença no meio da igreja. E hoje vai acontecer algo sobrenatural. 2 ou 3 pessoas que acreditam, eu quero ouvir o barulho da igreja. Lendo a Bíblia, eu vi nela algo muito recheado de histórias. E dentro das histórias que eu vi na palavra de Deus, eu vi coisas reais, fatos
fatos reais, histórias reais, significados proféticos e reais da Bíblia. Então eu vi grandes homens de fé que nos deram como base a forma como eles agiram ao responder a Deus de acordo com a palavra que eles ouviram, e como resposta que ele deu ao Senhor, a sua vida e a vida de toda a família dele foi transformada. A próxima geração não foi igual à primeira, porque a palavra mudou toda a realidade. Então a quebra de pacto faz com que a próxima geração seja transformada e mudada. Então Deus te trouxe aqui para que a tua família não continue do mesmo jeito, para que a tua história não continue do mesmo jeito, para que a tua casa não continue do mesmo jeito, para que a tua empresa não continue do mesmo jeito, para que os seus sonhos sejam transformados em realidades da parte do Senhor, para que Deus faça na tua vida aquilo que Ele disse que faria. Então eu não tenho dúvida que quando eu vejo a Bíblia falando sobre isso, eu não tenho como duvidar que muitos que estão aqui dentro, Ronaldo, já ouviram falar muito sobre pactos, já ouviram sobre pactos, já vivenciaram pactos. Porém o nível que você ouve não é o nível que você conhece. O nível que você passa a ouvir não é o tanto do nível que você passa a conhecer. A partir do momento que nós passamos a conhecer aquilo que é dito sobre pacto, nós nos tornamos pessoas assombrosas, assombradas, com medo. Por quê? Todas as vezes que você ouviu falar de pacto, você ouviu em três esferas. A primeira, pacto com o diabo. A segunda, pacto de morte. A terceira, pacto de sangue. É raro alguém aqui que nunca ouviu a palavra pacto sendo linkada a essas coisas. Só que o diabo, ele é tão astuto, Lincoln, que quando ele vê que uma palavra é tão poderosa, ele toma a raiz dessa palavra para ele, e faz com que o povo dele haja na direção daquilo que é a verdade. E o povo de Deus se esconde, fica com medo. O povo de Deus tem medo de falar: eu tenho um pacto. Porque a primeira coisa que vem na palavra pacto para ele é o chifre de Satanás, é o rabo do cabunco. A palavra pacto é uma palavra, Marcelo, que assombra o povo. O povo tem medo de fazer um pacto. Mas na infância, quando é amigo demais da conta, corta pulso, cola pulso com pulso, faz pacto de sangue com a amiga. Ah, nós somos melhores amigas. Se eu morrer, eu venho puxar seu pé. Mas se eu morrer você primeiro, você vem e puxa meu pé. Irmão, ilusão, mas é um pacto. Aqueles pactos que o povo compra e faz nas revistinhas do João Bidu. Ó o povo lembrando, ó o povo lembrando das simpatias que fizeram. Como é que chama aquela outra coisa que faz lá? Além da simpatia, tem mais umas coisas que faz lá. Olha aqui para mim, queridos, senão eu vou fazer vocês voltar muito lá atrás. Vocês querem lembrar mais um pouco? Que aí eu vou dar tempo para vocês lembrar mais um pouquinho. Depois vocês não vão chorar, não. Mas quando nós falamos de pacto, tirando esse ponto de maldade, de diabo, de Satanás, de morte, de sangue, a Bíblia vai deixar claro para nós que entendemos aquilo que Deus fala, que um pacto, a origem da palavra pacto e por que fazemos um pacto, significa que um pacto é nada mais ou nada menos do que uma aliança. Então diga comigo, uma aliança. Diga assim, pode ser também um contrato. Diga assim, pode ser também um acordo, como pode ser também um compromisso mútuo, feito entre duas ou mais partes, que se estabelecem deveres e direitos, obrigações e privilégios entre as partes envolvidas, podendo ser instituída então entre pessoas, empresas, sociedade ou países. Então veja bem, quando eu falo que você já fez pacto e você não sabe, você não acredita. Você já confiou em pessoas e quebrou a cara. Eu no passado fiz isso. Não vou contar um segredo para vocês, mas eu já fiz isso. Confiei em pessoas e quebrei a cara. Quem aqui nunca fez uma sociedade e não deu certo? Quem aqui nunca confiou e disse assim, ó, os meus direitos, os meus deveres são esses? Quantos relacionamentos, irmãos? Tem pessoas aqui dentro, no nosso meio, que fazem aí ajuntamento no cartório para poder poder participar do plano de saúde de alguém. Vai lá no cartório e diz lá como é que é a união estável. Irmão, isso aí é a pior coisa que existe na face da terra. Você fica preso, amarrado na pessoa, e aí você larga e esquece de desfazer a união. Aí você fica amarrado até hoje. Só que o maior problema é que o mundo espiritual, ele lembra do pacto que você fez, do acordo que você fez, da aliança que você fez, e você não. E aí você não sabe que 2 passos você dá, você volta 3 para trás.
Aí você acha que você fez aquela empresa nova agora, mas esqueceu que a empresa anterior não deu certo porque você não renunciou ao pacto que você fez com o anterior sócio seu, mesmo que foi de boca. Porque o mundo espiritual não precisa de assinatura, ele precisa de você dizer sim ou não para ele. O mundo espiritual ele vai agir na sua direção de uma forma que você não conhece, porque nós não conhecemos o mundo espiritual e por isso sofremos as consequências. Porque nós não confiamos naquilo que Deus diz na palavra do Senhor, nós quebramos a cara dia após dia e achamos que agora vai dar certo, e quando nós pensamos que vai dar certo, dá tudo errado, porque você deu mais uma volta no engano e no erro e não conseguiu desfazer. Mas diga assim: mas o Senhor, por se preocupar comigo, Ele me trouxe hoje aqui para quebrar os pactos que foram feitos na minha vida. E eu vou sair daqui transformado pela palavra do Senhor. Só se tiver duas pessoas que crê, diga amém. Então preste atenção no pastor Rodrigo. Buscando então acerca do pacto no sentido bíblico. O que é o pacto no sentido bíblico? É o estabelecimento de uma relação com Deus ou com pessoas, baseada em um compromisso de fidelidade e um voto solenemente estabelecido. Ou seja, tem que ser algo feito na presença de alguém. Por isso que o apóstolo vai nos ensinar: quando você for repreender alguém, vá com alguém como testemunha, porque se ela não ouvir, se ela não mudar, exponha essa pessoa para que a igreja reconheça o engano, o erro. Assim é quando nós fazemos um pacto com Deus ou com pessoas. Nós precisamos compreender que tem que ser algo bíblico, algo que eu faço para com Deus ou algo que eu faço para com pessoas, mas isso precisa resultar em um compromisso de fidelidade e um voto solenemente estabelecido. Quer ver uma coisa? Todas as vezes que você fala que você... Eu não vou falar isso não. Se tiver 3 pessoas dizer falar, me falar, eu falo. Todas as vezes que você faz na presença do Senhor um compromisso financeiro e não cumpre, Satanás arrebenta com a sua vida financeira. Ele tira até o que você não tem, porque você disse que faria na presença do Senhor e não fez. Então você vai ter que fazer na presença dele. Você vai ter que fazer, porque o voto ele é cobrado. É bíblico que existe o anjo do voto. É bíblico que existe alguém que percorre uma palavra quando é liberada. Tudo é vivo. Não há nada na face da terra que não tenha vida. Nada. O ar é vivo, a água é viva, a planta é viva, a terra é... tudo é vivo. Se você pegar e colocar no microscópio, você vai ver que tudo tem vida. Então tudo é vida, tudo é vivo e tudo tem um porquê nessa vida. E aqui, ó, quando eu olho no projeto da Bíblia, todo o relacionamento que Deus teve com o homem está fundamentado em um pacto. Deus nunca se relacionou com homem nenhum sem fazer uma aliança com esse homem. Deus nunca se relacionou com homem nenhum sem fazer um compromisso com esse homem. E o mais interessante que eu vejo que quando eu não tenho um pacto com Deus, ou quando eu quebro o pacto com Deus, eu perco o direito de reivindicar os benefícios e as bênçãos que esse pacto tinha me dado. Porque assim, Deus vai dizer assim, ó: se você ouvir e permanecer nas minhas palavras, aí acontecerá tal coisa com você. Será bendito quando entrar, quando sair, bendito será aqui, bendito será aquilo, bendito... Está entendendo? Diga amém. Agora, se não ouvir, virá sobre você uma maldição. Porque Deus não pode fazer acontecer na tua vida aquilo que você diz que não é mais verdade na direção de Deus. E quem diz somos nós, porque nós falamos o que não praticamos e nós tentamos praticar aquilo que não falamos. Mas esquecemos que quando falamos algo, o mundo espiritual é testemunha, principalmente quando é algo estabelecido diante do altar. Quando aquela mulher levou duas moedas de oferta no altar, todos os demais que vieram trazer as ofertas no altar trouxeram muito dinheiro. A Bíblia fala que uns traziam de pacotes, sacos de dinheiro. E aquela mulher deu somente 2 moedas. E o Senhor Jesus estava ali, ao lado do saquetel, ao lado do gasofilácio, e disse: a oferta daquela viúva foi a maior das ofertas. Não pela quantidade, porque o que ela deu foi tudo. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito para o Senhor, mas não estamos fazendo nada diante daquilo que Ele espera de nós. Ele não quer o muito, o seu, Ele quer o seu tudo. E talvez o seu tudo você está dando para outras coisas e não para o Senhor. Eu vou entrar num nível de pactos aqui nessa noite, que eu preciso muito que vocês ouçam e valorizem o que vai ser dito, porque isso aqui
é um assunto para seminário, e com um custo muito alto, que Deus mandou liberar para a igreja de graça. Então, quando o irmão diga assim, preste muita atenção, que Deus vai falar fortemente no teu coração, e a sua vida vai ser transformada. Pergunta para ele se ele crê. Então olha para mim. O Criador, o próprio Deus, é aquele que cria os pactos. Então Deus cria o quê? Diga assim, os pactos. E quando Ele cria um pacto, Ele valoriza a aliança, os contratos, Ele valoriza os acordos. Quando Deus ele deseja que um homem faça algo para Ele de uma forma diferente, Deus sempre vai falar assim, ó, me dê alguma coisa. Já percebeu ou não? Todas as vezes que Deus quer que nós façamos algo para Ele, Ele vai pedir algo de você. Eu lembro que Ele trabalhou Abraão em 3 esferas. Ele trabalhou Abraão quando Abraão não tinha entendimento de nada acerca do Senhor. Ele disse assim, ó, mas quem vai ser o meu descendente? Aí Abraão falou assim, vai ser o meu mordomo, né? Eliezer, né? Vai ser o meu mordomo? Aí ele disse assim, não, vai ser a sua descendência. Mas como isso? Pega 3 animais, parte no meio, corta os animais, coloque no chão, uma banda para um lado, uma banda para o outro, e eu vou passar no meio com fogo e vou selar a aliança. Deus nunca vai falar com você e fazer um pacto com você sem que isso te custe alguma coisa. Sempre vai ter um preço, sempre vai ter um custo. Então Abraão recebeu a promessa. Qual foi a promessa? Que ele seria pai de uma grande multidão, uma grande nação, uma grande multidão. Por quê? Porque o animal teve que morrer, alguém teve que ser sacrificado. Então pronto, a primeira esfera de Abraão, a segunda esfera de Abraão foi essa. A primeira foi, sai da sua casa, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, você não conhece ainda. A primeira esfera, você vai ter que abandonar aquilo que você mais gosta, a família, a casa, o carro, o dinheiro, a fama, o sucesso, as coisas, e vai ter que ir para um lugar que só Deus sabe onde é. A segunda esfera, você vai ter que fazer um voto com Deus, um sacrifício, para que a sua descendência cresça, seja desenvolvida. Deus está dizendo, irmão, não estou fazendo pacto com ninguém, eu estou ensinando o que Deus está falando. Então ele levantou, sai de um lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Segundo, levanta uma oferta para que a tua descendência seja abençoada. Terceira, agora você já saiu, já recebeu o lugar, agora você já tem um filho, agora eu preciso que você devolva para mim o seu filho. Porque uma coisa é você entender o pacto com Deus, a outra coisa é você confiar no Deus que fez o pacto com você. E quando Deus pede para então Abraão, me dê Isaac, o seu único filho, Abraão não titubeia, ele entrega o filho. Porque na verdade o filho não estava ali, o filho estava aqui. E a maior dificuldade hoje para servir ao Senhor é aquilo que está aqui dentro. É o que impede a gente de servir ao Senhor. Eu não tenho tempo, Senhor, porque o meu trabalho é melhor. Eu não tenho tempo, Senhor, porque a minha família é melhor. Eu não tenho tempo, Senhor, porque a minha faculdade é a prioridade. Eu não tenho tempo, Senhor, porque isso, irmão, chega. O Senhor está às portas. A China já proibiu o culto até online. Até quando você vai colocar desculpas e deixar de acreditar em um Deus que quer fazer um pacto de aliança com você, aonde você vai ser muito mais superiormente feliz daquilo que Ele colocar no teu coração? Acredite, não no pacto que Deus fez com você, mas no Deus que faz o pacto na tua vida acontecer. Chegou a hora de nós acreditarmos e confiarmos e selarmos uma aliança com Deus, quebrando os pactos de alianças do passado, os pactos que nos trouxeram até aqui de uma forma errada, de uma forma sofrida. Deus não quer que o povo dele sofra. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia que o povo tem que passar pela aflição. Ei, até quando essa aflição vai vir na tua vida? Até quando você vai ter que viver cheio de aflições? O Deus que morreu por você já não pagou o preço. Então para de acreditar nas mentiras teológicas e acredite na palavra do Senhor, que diz que nesse mundo Ele te daria vida e vida abundante. Qual é a vida que você tem recebido, querido? Qual a vida que você tem vivido? Qual a forma que você tem agido? Como está a sua casa hoje, a sua família? Reflita no que eu estou dizendo. Talvez você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter carro, mas não tem sossego, não tem paz. Talvez você tenha muitas coisas a valorizar, mas não tem aquilo que é o mais interessante, que é o sossego e o descanso quando coloca o travesseiro, a cabeça no travesseiro. Deus quer quebrar essas falsas alianças e colocar você em um nível superior, que você vai olhar para as coisas de um ângulo diferente. Você não vai olhar mais assim, você vai olhar assim, porque é bíblico que você tem que se tornar cabeça e não cauda.
É bíblico que você tem que ter para dar e não para pegar emprestado. É bíblico que você tem que ter o melhor dessa terra, porque se você crê no Senhor e na tua palavra, você e a tua família vai comer do melhor dessa terra. Então, irmãos, está com desejo de quê nessa noite? Acredita, Deus vai te dar aquilo que você deseja. A partir do momento que Ele quebrar o pacto que você fez com o mundo lá fora, o pacto errado que você tem carregado na tua vida lá fora, aqui dentro a realidade muda. Se você pegar essa realidade daqui de dentro e levar para fora, é lá fora que a realidade vai bater na tua porta. É lá fora que as pessoas vão confrontar você. É lá que vão perguntar para você: onde está seu Deus? Onde está a aliança que Ele fez com você? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que está guardando a Ucrânia? Cadê o Deus que está guardando a Rússia? Ei, é o mesmo Deus que está aqui, e nós não alcançamos Ele porque não acreditamos nele. É o mesmo Deus que está na tua casa quando você não está bem na tua casa, que você não clama a Ele, prefere ir para Netflix, prefere ir para outras coisas, mas esquece do Senhor. A Bíblia fala que se eu clamar a Ele, Ele vai me ouvir. Mas eu não quero clamar a Ele, eu quero me expor nas redes sociais. Eu quero falar com as pessoas que não conhecem a Deus e perguntar para elas qual é a orientação que você tem para dar, sendo que Deus tem homens e mulheres de fé nesse ambiente e em qualquer lugar que você for, que crê no Senhor, para te dar um destino profético e a sua vida ser transformada. Então reaja nessa noite e quebra os pactos que o mundo lá fora está fazendo com você. Ei, você está sendo enganado e não sabe. Você está sendo iludido e não sabe. E o mais interessante é que quando as pessoas falam da igreja, nós confiamos nas pessoas que não conhecem a igreja do que nas pessoas que a igreja te apresentou para você confiar. Porque não conhecemos a realidade da igreja, não vivemos a igreja. Cutuca o irmão e diga assim para ele: você não vive a igreja. Pode cutucar, irmão, se ele achar ruim, eu corro antes dele me pegar lá fora. Cutuca ele e diga assim: você não conhece a igreja. Diga para ele: sabe por que você não conhece a igreja? Porque você não se conhece. Porque você se conhecesse, você sabia que a igreja é você. E que quando você não está bem, a igreja não está bem. Quando você não anda bem, ninguém está bem. A sociedade não está bem, a sua casa não está bem, os seus filhos não estão bem, as suas finanças não estão bem. Porque nós somos a igreja escolhida, separada nessa terra. Mas eu quero continuar, porque o tempo é curto hoje para a primeira mensagem da série. Imagina a segunda, terceira e o encerramento. No encerramento, querido, se eu fosse você, não faltava nenhum. Mas no encerramento, então, misericórdia. O último dia vai ser profético demais. Pena que nem todos querem quebrar os pactos. Pena que nem todos acreditam que é possível quebrar os pactos. Mas Deus vai mudar a tua realidade, em nome de Jesus. E qual é a estratégia mais terrível, Washington, que o inimigo tem colocado dentro da igreja? Qual é a estratégia mais terrível que o inimigo tem usado para destruir as famílias, destruir os projetos? Qual é, pastor? Ele quer fazer com que você quebre o compromisso com Deus, porque uma vez que eu não tenho compromisso com Deus, eu não posso reivindicar a promessa que Deus fez para mim. Uma vez que eu digo para o Senhor: Senhor, hoje não, estou cansado, hoje não posso, hoje não quero, hoje não vai dar, hoje não, vou sair mais tarde, hoje não, tenho outras prioridades. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, a aliança, o pacto, o acordo, o compromisso, a ação que nós fizemos está em segundo plano. Então, todas as bênçãos que você poderia requerer naquele momento são descartadas. E o inimigo senta, cruza as pernas e diz assim: ó, é isso, é desse jeito que eu arranco ele da igreja, é desse jeito que eu destruo a família dele, é desse jeito que os sonhos, os projetos e o futuro dele é lançado por terra. Então diga para você mesmo, diga assim: eu não posso parar aquilo que Deus quer que eu faça, eu não posso desistir daquilo que Deus colocou como compromisso de um propósito sobrenatural na minha vida. Eu vou viver a palavra do Senhor a partir de agora. Todos os pactos serão quebrados e a aliança verdadeira será fortalecida em Deus. Se tiver duas pessoas que querem isso, diga amém. A pergunta que eu faço: como você quebra um pacto? Diga assim: de 3 formas. A primeira, quando eu peco. A segunda, quando eu recebo a consequência da quebra do pacto. A segunda. E a quarta, quando eu não entendo que eu preciso refazer o pacto. Eu estou dizendo com Deus, queridos, amém? Estou falando de pacto com Deus agora. O pacto do mundo, o pacto com as coisas erradas, eu vou falar na terceira semana. Hoje eu vou falar tudo na direção de Deus. Eu vou plantar a palavra de Deus no teu coração. Então pega a sua Bíblia comigo aí e vamos ler Josué no capítulo 7.
verso de número 2, Josué 7:2. Josué 7, verso 2 diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Olha só, Josué deu uma missão para o povo dele: vai lá, olha a cidade de Ai, vê como é que está o exército daquele povo, para que nós possamos ir lá e guerrear em favor daquilo que Deus deu para nós. Eles tinham acabado de vencer Jericó, derrubar Jericó, muralha de Jericó, com gritos, com trombetas, com dando volta em Jericó. Tinham acabado de fazer aquilo, estavam aliançados em Deus, confiantes que Deus era com eles. Diga, irmão, aleluia. Deus é comigo, diga para ele, aleluia. Agora diga para ele, eu quero ver você dizer aleluia agora, fala para ele. Grandes batalhas vencidas não te garante pequenas batalhas a vencer. Talvez você venceu uma grande hoje, mas a pequena vai te derrotar porque você não acredita em Deus. Talvez você fale: não, eu venci uma top, pastor, agora pode vir o que quiser. Aí vem uma pequenininha e te derruba. Porque quando eu não estou aliançado com Deus, não tenho um pacto verdadeiro com Deus, eu abro mão do compromisso com Deus, então eu não tenho como reivindicar aquilo que Deus tem para mim. Verso de número 3: e voltaram a Josué e disseram-lhe, verso 3, e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba só uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Olha só, não precisa subir muita gente não, sobe só uns 2.000, 3.000 pessoas. Olha só que guerrinha, irmão. Não precisa subir muito não, Júnior, só 2.000 ou 3.000 só. Pensa, 2.000 ou 3.000 homens subindo para a guerra, a tropa armada, cavalo, espada, sabe, irmão, subindo. Não sobe todo mundo para não fatigar o povo, para não cansar o povo, porque lá o povo é pouco, Marcos, é pouco. Verso 4: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles olharam e ó, eles acabaram de vencer a guerra, acabaram de derrubar as muralhas de Jericó, tomaram uma cidade, mas estão fugindo da tropa. Veja bem, vai vendo. E os homens de Ai correram atrás deles, e conseguiram ferir 36 homens. E aí perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se transformou em água. Diga o que é isso. Venceu Jericó e estava perdendo a batalha de Ai. Quando eles viram que 36 daqueles 3.000 homens foram feridos, começaram a dizer assim: Deus nos abandonou, Deus não é mais com a gente. Cadê o Deus que fez as muralhas de Jericó cair? É igual acontece em alguns lugares que eu consigo de vez em quando ir. Ai, pastor, o que está acontecendo? Deus mudou, não é mais comigo. Deus não está mais mudando a minha... Até ontem Deus era o cara na tua vida, hoje já não é mais. A culpa não é de Deus, é da gente que está quebrando aliança com Ele. É da gente que está fazendo coisa errada. É nosso que está fazendo a coisa errada. A culpa é sua que está errando. A culpa é sua, olha para cá, que está com pecado escondido e não confessa. A culpa é sua que está trazendo as coisas para debaixo da coberta. A culpa é sua que está carregando as coisas que Deus falou para você não carregar mais. A culpa é sua que está falando o que não era para falar, fazendo o que não era para fazer e participando daquilo que não era para participar. Ei, a culpa é sua, não é de Deus não. Vamos lá para o verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Ai, quarta-feira de cinza. Opa. É cinzas. Agora é o momento da gente pedir perdão. Não pode fazer mais nada. 40 dias agora, irmãos. Não adianta fazer 40 dias se a boca não fica quieta. Não adianta não comer carne e estar olhando para a mulher dos outros na rua. Não adianta não comer aquilo que não pode comer. Olha para cá e presta atenção.
e pegando o que não é seu lá fora. Jejum, abstenção de carne, abstenção de comida, qualquer coisa só é aceito se realmente tiver um propósito e você for fiel naquilo que você está fazendo. A prova está aqui, ó, Josué está aqui, olha lá, ó. Rasgou as vestes, deitou a cabeça na arca, irmão, a arca da aliança, a presença de Deus. Verso 7. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizesse passar a este povo o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, depois que eu vim para a igreja, eu estou passando cada luta e cada prova. Antes de ter ficado no mundo que era melhor, antes de ter ficado lá, casei, batizei, para quê? A minha vida no mundo era melhor. Eis, para de agir como Josué, e apenas acredite que você firmou uma aliança com o melhor dos melhores, com aquele que te escolheu, que te chamou e que vai mudar a tua vida. Cutuca o irmão e diga assim: ele vai mudar a tua vida. Você vai entender que ele vai mudar a tua vida, e as suas coisas vão ser completamente diferentes. Então entenda o que Deus está dizendo. Verso de número 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Irmão, a vitória é do povo de Deus, diga amém. Em qualquer lugar que Deus mandar o povo dele ir, ele vai ganhar. Qualquer lugar. Pode grudar o mundo inteiro contra Israel, Israel vence o mundo inteiro, sendo a menor cidade, o menor país, o menor número de povos. Porque se Deus é com a gente, quem será contra a gente? Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos, aqui ele está lamentando. Ah, porque Israel virou as costas. O que o povo vai pensar da gente? Vão nos cercar, vão acabar com a gente. O nosso nome vai ser tirado da terra. Então, o que farás com o teu nome, Senhor? Ah, Senhor, a minha vida não pode continuar assim. Porque o que vão pensar do Senhor? Não vão pensar nada. Deus é Deus e pronto, irmão. Não é de ser bobo. Não é porque as coisas não estão dando certo para você que Deus mudou. Deus é o mesmo. Na verdade, Deus não mudou. Quem está mudando é você. Quem mudou é você, que se afastou, que fugiu, que está fazendo coisas erradas. Eu vou provar na palavra que eu estou dizendo, é quebra de pactos. Talvez tem gente ficando com raiva de mim, mas não é você, irmão. É o pacto errado que você fez, que está aí, ó, acusando você aí, ó, e fazendo você ficar com raiva de mim. Até o quarto culto você vai abraçar eu e dar um beijo em nome de Jesus. Verso 10. Aí Deus vem e responde para ele. O que Deus disse? Então disse o Senhor a Josué. Irmão, Josué está lá com a cabeça no pó, chorando, cheio de cinza na cabeça, revoltado. O que o povo vai pensar de mim? E agora, Senhor, o teu nome, como vai ficar o teu nome? Ei, você de casa, presta atenção. Já trocou de roupa? Levanta-te. Olha só, ele mandou, levanta-te. Josué está prostrado e disse: ó, não é tempo de prostrar, é tempo de se. Diga assim para o irmão: então para, levanta. Diga para o irmão: para de graça e levanta. Diga assim: reage. Deus está falando com você, levanta, reage, não inventa desculpa. Diga para ele: não inventa desculpa, reage. O tempo agora é seu, é a vontade de Deus para você. Deus está falando: levanta. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Olha só, levanta. Por que está aí deitadinho aí, choramingando? Para quê? 11. Aí Deus vai dizer assim, ó: Israel pecou, Israel transgrediu o pacto que fez comigo, Israel quebrou a aliança que fez comigo, Israel quebrou a aliança, ela transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado, e tomaram da maldição, da anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o colocaram. Agora é pesado, agora é pesado. Agora nem todos vão suportar. Só se você tiver coragem, diga assim: manda, pastor. Tudo que você está vivendo é culpa sua. Quebra de aliança com Deus. Quer 2 minutinhos para discutir? Quer 2 minutinhos para discutir? Por quê? Está escrito: Israel transgrediu contra a minha lei. Eu ordenei que não fizesse tal coisa, mas fizeram, ó.
tudo que era lá, os despojos que vocês fossem conquistar naquela terra, tudo, tirando o ouro, tirando a prata, tirando os melhores ovelhas, seriam meus. O restante, tudo você tinha que colocar fogo, destruir, queimar. Só que o teu coração pende para o pecado, e você desejou trazer o que não era para você trazer, e ainda esconder no meio do arraial. Ei, quando você faz isso, é Deus falando, irmão. Olha lá, verso 12. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão... Troca essa versão, põe a NVI aí para mim. Olha só o que Deus fala. Vamos ler de novo essa parte? Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Aquilo que eu faço me dá a condição de me tornar merecedor. Se eu continuo a aliança com Deus, eu sou merecedor das promessas. Se eu quebro a aliança, eu sou merecedor da maldição. É fato, é palavra de Deus. Está comigo? Diga amém. Tem alguém aqui ainda? Diga amém. Então veja bem. Por isso não estarei mais com vocês. Agora tem uma forma de eu estar com vocês de novo. Destruam do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Abandone aquilo que você pegou que não era para você pegar, para você ter o que não é para você ter, para você fazer o que você não é para fazer. Abandone, deixe de lado, tire do meio de vocês. Está indo aí, diga amém. Verso número 13. Vá, santifique o povo e diga-lhes: santifiquem-se hoje, para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas, ou seja, há coisas amaldiçoadas, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não tirarem isso. É por isso que Deus te trouxe aqui, para quebrar os pactos do passado. Porque a partir do momento que você quebrar o pacto, a raiz do engano, a raiz da mentira, você vai resistir o inimigo e você vai ter para você toda a herança que Deus te disse que você teria. Quem está entendendo, diga amém. Quem está recebendo, diga aleluia. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga glória a Deus. Então, pastor, nada mais, nada menos do que eu estou vivendo hoje é isso. É o que eu fiz, é o que eu faço. São as más alianças, as más palavras, os maus sims que eu dou. Irmão, já preguei aqui nessa igreja várias vezes: o não é bênção. O não é mais bênção do que o sim. E às vezes nós nos amarramos, irmão Renê. Sabe por quê? Porque não sabemos dizer não. E aí quando eu não falo não, eu me enrolo todo. Porque eu não podia falar sim e falei sim, agora não tem como fazer, não tem como atender. E aí eu me tornei um cara enrolado, amaldiçoado e preso naquilo que eu disse. Então peraí, se foi eu que disse, por que Deus tem que resolver para mim? Eu só quero concluir essa primeira etapa da série. Quem até aqui foi abençoado, diga amém. Quem compreendeu o que Deus falou nessa noite, diga aleluia. Porque semana que vem nós vamos aprofundar mais. Amém? Semana que vem, se você conhecer alguém que precisava estar aqui hoje, pede para ele acessar o YouTube, assistir no YouTube e vir na semana que vem, que a unção vai quebrar o jugo sobre a vida dele. Amém? Mas não adianta ele vir e você ficar em casa, né? Você venha também em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Eu disse que a primeira coisa que faz nós quebrarmos o pacto é quando nós pecamos. E eu vou falar só isso hoje. Na semana que vem eu volto com os outros dois, ok? Aí eu vou orar por vocês para encerrar. Vê lá, verso 11 para mim. O que faz eu quebrar o pacto? Presta atenção aqui, ó. O que faz eu quebrar o pacto é o quê? Diga assim: pecado. Diga mais forte para você entender e gravar. Diga: pecado. Israel pecou, quebrou a aliança, violou a aliança, quebrou o pacto que eu fiz com ele, que eu ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou as coisas, escondeu as coisas e ainda trouxe para dentro de casa. Irmão, a pior burrice do ser humano é isso: é fazer algo errado lá fora e achar que os seus não vão viver isso. Infelizmente, existe uma teologia sendo pregada que nos deixa com uma graça que não é graça. Ou melhor, uma graça sem graça.
Porque a graça do Senhor diz para você se arrepender, e se arrependendo viver uma vida digna. Está ainda comigo? Diga amém. Aquilo que eu faço hoje de errado e trago para dentro da minha casa, toda a minha família vai viver. Eu como marido, a minha esposa vive. Eu como pai de família, as minhas filhas vivem. Eu como pastor, as minhas ovelhas vivem. Você como líder de célula, os seus liderados vivem. Você como ministério de louvor, a equipe vive. Você como ministério de dança, o ministério de dança vive. Porque eu estou errado e eu estou trazendo maldição para o meio, e todos aqueles que caminham comigo vão ver a mesma maldição. Quem está entendendo diz amém? Então está lá, ó, Israel pecou, violou a aliança. É por isso, irmãos, que eu bato duro e vou continuar batendo duro. Equipe que caminha comigo, ministério que caminha comigo, se não cumprir princípios, desce do altar. Porque senão vai entregar maldição para a igreja. E a responsabilidade da igreja é minha como pastor. Faz parte de uma equipe de liderança. Deu um grau a mais, tem que cumprir princípios. Não tem conversa. Agora, a partir do momento que foi chamado para a obra, aí não. Aí tem que entender que ele não está influenciando só o negativo para ele, está influenciando o negativo para todo mundo que caminha com ele. Está entendendo? Diga para o irmão: quem muito é dado, muito é cobrado. E quem dá é Deus. É a mesma coisa na empresa que você trabalha, a mesma coisa onde você está. Se você é responsável, irmão, ou você faz o negócio acontecer, ou você faz o negócio quebrar. A responsabilidade é sua. Você tem que fechar as portas do pecado o quanto antes. Deus está quebrando os pactos da sua vida. Se você vai romper num nível que você nunca rompeu, a sua vida vai ser restaurada para a honra e glória do Senhor. Diga assim: eu quebro um pacto quando eu peco. A maioria das pessoas não entenderam ainda e não compreende o poder destrutivo que há no pecado, porque eles acreditam que pecar não passa de um simples ato de desobediência a Deus. Mas o pecado, presta atenção no pastor Rodrigo, traz para nós sérias consequências. Primeiro, o pecado pode ser individual, mas sempre vai afetar todos em nossa volta. Eu peco, quem sofre é quem está do meu lado. Eu peco, quem sofre é quem caminha comigo. Eu peco, quem sofre é quem está caminhando na minha vida, é quem está sendo guardado pela minha unção, é quem está guardado pela minha autoridade. Se eu pecar, todos vão padecer. Então presta atenção. Quem cometeu o pecado, segundo a Bíblia aí que nós lemos em Josué, foi Acã. Diga Acã. Porém todos que estavam ao redor dele sofreu. Morreram 36 homens por causa de um pecado que Acã fez. Quantos homens? Diga assim: 36 homens. E é aqui, ó, que eu quero aplicar para vocês. Se coloquem de pé comigo, querido. Fiquem de pé na igreja em nome de Jesus. É desse jeito que ocorre também, queridos, com a gente. Por quê? Porque a consequência de um pecado vai acarretar em muita gente. Presta atenção em mim. Se eu peco de uma forma direta ou indireta, eu vou afetar a igreja, eu vou afetar os meus amigos e vou afetar a sociedade lá fora. Você sabia disso? O peso que eu carrego hoje. Então diga assim comigo: a minha negligência vai afetar, diga mais forte, vai afetar pessoas ao meu redor. Josué no capítulo 6, verso de número 18 e 19, e eu vou concluir em nome de Jesus hoje ainda, só essa parte do pecado, e eu encerro. Qual foi a natureza do pecado de Acã? Olha o que Deus diz, verso 18. Olha o que Deus diz: fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Deus está quebrando pactos com vocês hoje em nome de Jesus. Se afaste das coisas que estão tirando você do sossego.
Se afaste da vida errada, sai do pecado, foge da aparência do mal. Não traga isso para dentro de casa, não leve isso para a tua empresa, não leve isso para os teus negócios, não traga isso para a tua família, não traga isso para os teus filhos. Verso 19: toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o... Posso falar a verdade? Um dos maiores pecados da igreja hoje é pegar a prata, é pegar o ouro e pegar o bronze e esquecer do Senhor. Uma das maiores quebras de aliança que existe hoje é não entender o que é o de Deus é de Deus e eu não posso mudar. Eu não posso estabelecer na minha vida uma vida errada diante de Deus. Eu tenho que permanecer na minha vida uma vida sincera, verdadeira e genuína. Então presta atenção. O que Acã vai dizer? O Acã vai dizer assim, ó. Coloca no capítulo 7, verso 21. Olha o que Raiston, olha Elvis, presta atenção. Olha o que Acã vai dizer. A desculpa de quem gosta de pecar. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, eis, ele olhou no meio do despojo, daquela guerra, daquele povo, assim, que linda essa roupa, é minha. Tá pegando? A capa linda é minha. Aí ele falou assim, ó, eu vi uma capa linda feita na Babilônia, e vi 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Aquilo encheu os meus olhos, eu cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Pode parar aí. O problema é que nós olhamos e desejamos, e não só desejamos, pegamos. E quando pegamos, trazemos para dentro de casa e destruímos quem está ao redor. O que acometeu o pecado de Acã foi o desejo pelas coisas lá de fora do mundo. E aqui que eu quero concluir a parte do pecado, para a semana que vem voltar e dizer assim, ó, para vocês. Quando Acã rouba algo considerado maldito e ainda coloca dentro da sua tenda, ele faz o que muitas vezes eu e você, nós fazemos ao trazer para nossa casa as capas da Babilônia. Ou seja, hoje os valores que o mundo tem feito parte, hoje os valores do mundo têm feito parte na vida do cristão de uma forma muito sutil. O grande desafio nesses dias é não conformar e sim transformar, é compreender que a maldição não deve nos atrair, pois o seu fim é a destruição. Semana que vem eu termino esse ponto e concluo a segunda sessão da série, amém? Quando nós, presta atenção, temos um chamado de Deus e não confiamos no que Deus falou com a gente, nós valorizamos mais o que o mundo oferece. E o que o mundo oferece nos enche o olho. Robson, Juliane, nos enche o olho lá fora. Faz com que a nossa visão seja uma visão ampla das coisas de fora, e não conseguimos enxergar o que Deus diz. Deus diz, o que é consagrado não é seu. Destrói. Deu o que é do Senhor, o que não é seu destrói. Mas eu cobicei a capa, eu vi lá prata, eu vi ouro, eu quero para mim. Ninguém está vendo, irmão, não precisa ninguém ver, Deus viu. E se Deus viu, a aliança foi quebrada. Mas nessa noite eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra, e essa palavra vai mudar a tua realidade a partir de agora. E até o 4º domingo da campanha, da série Quebrando Pactos, você vai entender ainda mais o que Deus espera da tua vida. Se você tem um chamado, não negocie esse chamado com o mundo. Abra a mão do mundo e volte para a presença do Senhor. Deus te chama para servir nesse ministério, Deus te chama para crescer nessa igreja. Casa, batiza, ceia, faça a diferença onde você quiser, porque a partir do momento que você entender e levar isso para a tua casa, todos ao seu redor vão ser abençoados, porque a presença de Deus traz consigo bênçãos e não acrescenta em nós dores. Nos faz ser abençoados em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus, que eu vou orar. Pai, no nome de Jesus,
A tua palavra foi liberada nessa noite, ó Pai, e nós declaramos um tempo de desenvolvimento e crescimento sobre o teu povo, Pai. Tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que é dito, ó Deus, como pecado, e que nós estamos carregando e nos impedindo, ó Deus, de crescer e romper na tua direção, que seja caída por terra hoje. Nessa noite, eu declaro sobre a tua igreja um tempo novo. Eu declaro sobre a tua igreja, Pai, um compromisso, uma ação mútua entre a nossa parte como igreja e o Senhor como Deus, para que nós possamos mudar a realidade de nossas vidas, Pai, para que eu, você, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos negócios, as nossas finanças, as nossas empresas, Pai, sejam ainda mais prósperas no Senhor. Se você acredita, levanta a tua mão e vamos declarar essa canção, para que juntos nós possamos mudar a realidade do céu sobre nós. Levanta a tua mão, você que acredita que Deus te chamou para uma quebra de pacto com o mundo e uma aliança nova com Ele nessa noite. Ver a tua face, Deus, apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Não troque aquilo que Deus te deu por aquilo que o mundo está te oferecendo. Não troque aquilo que Deus tem para você por aquilo que o mundo está te oferecendo. Um momento de prazer não é nada, mas um minuto na presença do Senhor vale muito, muito, muito mais. Então declare: quero viver, vai, esse minuto por toda a minha vida, Senhor. Ah, Espírito de Deus, que o pacto seja estabelecido contigo, Senhor. Uma aliança, um compromisso, Pai. Oh, Espírito de Deus, é hoje que as escamas caem por terra, Senhor. É hoje que as famílias serão abençoadas por Ti. Senhor, Declare, 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 declare. nada que eu queira mais. Diga que a tua presença, Senhor, que a tua presença. Você pode dizer o quanto você ama esse Deus. Não há nada que eu anseie mais. Ah, Senhor, que ver a tua face, Deus. então vem, 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 vem. Vem nesse lugar. Ei, Senhor, estamos aqui, Senhor. Uma nova aliança, um novo Vem pacto, Pai. nesse lugar. Ah, Senhor, Tu é lindo. Senhor Jesus, vem nesse lugar. Você de casa, seja recebido agora na presença do Senhor e abençoado por essa palavra. Senhor, vem, 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 vem nesse lugar. Renova, Senhor, a aliança nessa noite, Pai. Renova, Deus, a unção, renova o propósito, Pai. Faça a diferença, quebra o jugo, Pai. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Então seja quebrada agora toda aliança maligna, todo o agir do inimigo na tua direção. Hoje, 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 recebe aí. Estás assentado Espírito Santo, sobre os querubins. reage, igreja. Ao que estás entronizado, Deus é contigo. em meio ao serafim. Ao que está aclamado por anjos, ao que estás aclamado por anjos. Declare, vem nesse lugar. Vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, Senhor Jesus, vem neste lugar. Coloca a mão sobre o teu coração para que eu possa encerrar esse momento. Senhor, que haja uma quebra de maldição sobre as famílias presentes aqui nessa noite. Que haja uma quebra de falsas alianças, Pai, com o mundo,
com pessoas lá fora, ó Deus, que tem tirado a nossa paz e roubado o nosso sossego, Pai. Mas que haja um renascimento, um surgimento novo de uma aliança contigo, Pai. Um pacto estabelecido com o Senhor nessa noite, para que nós possamos cumprir, ó Deus, diante daquilo que vamos fazer, Pai, diante daqueles lugares que vamos caminhar, diante do propósito que o Senhor estabeleceu para nós.